Boa noite, meus irmãos. Bom, boa noite aos irmãos que estão aqui encarnados com a gente, aos irmãos desencarnados que também estão com a gente, e aos irmãos que, como eu já fiz tantas vezes, vão acompanhar essa palestra em casa virtualmente, tá? Queria dizer que é uma honra estar aqui conversando com vocês, tá bom? E que eu gostaria de convidar todos vocês para que juntos a gente possa conversar, a gente possa ter um bate-papo construtivo sobre um tema muito importante, que é realmente a vida e a morte na visão espírita. Mas de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Sejam todos bem-vindos a esse grupo que carinhosamente a gente chama de GEAF e vamos dar início à palestra dessa noite fazendo uma prece, tá bom? E assim, meus irmãos, gostaria de convidar a todos a elevarmos o nosso pensamento a um plano superior, desvinculando nossa mente e nossas emoções dos problemas terrenos, para que possamos ter um pensamento, um momento de construção e de desconstrução de conceitos, para um momento em que possamos trazer paz a esse ambiente, paz ao nosso coração. Que nesse momento possamos conectar-nos às energias e às vibrações superiores. Que Jesus possa se fazer presente neste ambiente. E que possamos sair daqui um pedacinho melhores, um cisquinho mais construtivos, para essa grande escola que é a vida na Terra. E assim pedimos a permissão para darmos por início a mais essa palestra, realizando a prece que o Senhor nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite novamente. Bom, primeiramente, eu sei que meu pai já fez uma pequena introdução, mas eu queria explicar o motivo da minha presença aqui e como foi que eu cheguei até aqui, né? Então, só a critério de uma pequena diversão, antes, né, da gente de fato começarmos a conversar, porque hoje realmente a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais denso, então acho que rir é bom, né, gente? Rir é terapêutico de verdade, né? Então, exatamente no dia 17 de março de 2022, numa quinta-feira, depois da palestra da nossa irmã Isabel, eis que liga o irmão Edson, que, para quem não conhece, é o meu pai. E aí a gente começa a conversar, usualmente como a gente sempre faz, sobre como foi meu dia, como tá minha cachorra, como tá meu trabalho, enfim, tudo transcorrendo normalmente, até que vem a pergunta: Nathalie, você não quer fazer uma palestra? Não foi a minha primeira resposta. Eu vou dizer que, assim, no momento, o que apareceu, assim, na minha mente, assim, sabe aquela tela azul? Eu não sei se todos sabem, estão familiarizados com o conceito de uma tela azul. Nos anos 80, 90, quando alguma ferramenta tecnológica aconteceu algum erro nessa ferramenta, aparecia uma tela azul. Foi isso que apareceu na minha cabeça naquele exato momento. Eu falei assim, nossa,
sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei, gente, mas como é que, de um assunto habitual, tipo assim, como é que tá a sua cachorra? Oh, Nathalie, você não quer fazer uma palestra? Foi uma coisa meio esquisita, entendeu? Aí eu falei, mas pai, aí eu argumentei, não é? Eu falei, pai, mas é uma grande responsabilidade. Ele, não, realmente. E o pai, fazem 7 anos que eu não faço uma palestra, fazem 7 anos desde a minha última palestra, e argumentando que a minha literatura espírita ficou restrita nos últimos anos em função da minha formação. Adiantou? Não. De novo, adiantou? Não. Pois é, irmão Edson seguiu implacável, entendeu? Na pretensão de que eu fizesse a palestra dessa noite. E aqui estou eu. Então, assim, o que fica de lição desse relato, dessa experiência que eu vivi? Cuidado com os telefonemas de irmão Edson. Vocês podem ser os próximos a estarem aqui, com uma tela azul na cabeça, fazendo uma palestra. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, que nem eu falei, foi só pra gente começar um pouquinho descontraído, tá? A ideia original dessa palestra era a gente falar sobre a vida. Porém, quando eu fecho os meus olhos e eu penso nas vivências mais marcantes que eu já tive na minha experiência, porque a proposta era essa, né? Trazer um pouco do que eu podia agregar de diferente para que a gente pudesse conversar. Sempre vem o dualismo na minha cabeça, vida e morte, né? E por esse motivo, eu resolvi falar sobre a morte. E é claro que, assim, à luz da doutrina espírita, é muito claro que a morte não existe. Mas eu acho que para todo mundo, de uma forma ou de outra, espírita ou não, a morte é um tabu. Acho que ninguém sente paz no coração de falar, não, um dia eu vou morrer, mas vai estar tudo certo. Na hora vai dar aquele medo, vai dar o frio na barriga. E quando a gente pensa sobre morte, a gente pensa o que vem na nossa cabeça: angústia, tristeza, sofrimento, lembranças, né? Lembranças de pessoas que já se foram. Então, e essa experiência foi algo com o qual eu tive que me deparar com uma certa frequência na minha formação, né? E eu posso dizer para vocês que, assim, a despeito de qualquer conceito que exista sobre morte e que é muito particular para cada um, eu acho que a morte está entre as grandes experiências que me engrandeceram como pessoa, como profissional, como ser humano, né? E é isso que, né, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, né? Eu não quero, assim, não pretendo pôr um fim na complexidade desse assunto, porque é uma coisa que, assim, que nem eu falei, para cada pessoa é uma interpretação diferente, é uma experiência diferente, é uma vivência diferente em relação a isso, né? Mas a nossa ideia hoje é a gente ver a morte de uma forma diferente, não menos dolorosa, né? Mas diferente. E para isso eu gostaria de compartilhar uma passagem minha. Eu me lembro do primeiro paciente que eu perdi. Aquele, assim, que eu posso dizer que eu estava mais diretamente envolvida. Aquele paciente que eu podia literalmente dizer que estava nas minhas mãos, né? E é muito difícil perder um paciente. Tipo, por mais que não seja um parente seu, mas assim, é uma sensação de frustração, é uma tristeza, não existe palavras para descrever o que é aquele momento. Mas também, foi naquele momento, assim, se eu não tivesse passado por essa experiência, talvez eu não soubesse de uma coisa que eu só vinha saber depois. No meio de toda aquela tristeza, daquela frustração, daquela chateação, eu fui inundada por uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido. Nunca, assim. E naquele momento, eu entendi que aquilo era a serenidade da partida, né? Depois de toda aquela correria e tenta reanimar, e tenta isso, e tenta aquilo, e não dá certo, e até que você admite, você fala, poxa, não, perdemos mesmo, não teve como. Vem uma serenidade na sua alma. E aí eu comecei a entender uma coisa que eu ainda estou tentando entender, que é o acolhimento daquela partida. Falar, ok,
a pessoa foi, sabe? E é algo com o qual, né, eu venho tentando lidar, e eu acho que todos nós, de alguma maneira, tentamos lidar com o acolhimento de pessoas queridas que se foram, né? E pensando um pouco mais e refletindo um pouco mais sobre esse assunto, porque foi algo que, enfim, com uma certa frequência e profundidade foi aparecendo na minha vida, eu tenho um livro de cabeceira, não é um livro espírita, mas é um livro que fala muito no meu coração, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, tá? Que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? E nesse livro, a escritora, ela defende a morte muito além, assim, de um conceito de uma simples tristeza, da pura tristeza, né? Como um processo de uma profunda tomada de conhecimento e de consciência da pessoa e da família sobre o que é a vida. Né? Eu acho que mais do que em qualquer momento da vida, quando a gente está se deparando, né, ou com uma morte nossa, ou com uma morte de algum ente querido, alguém doente, alguém que está seguindo aí a sua trajetória rumo à terminalidade, vamos dizer assim, né? É um momento que a pessoa, de fato, parece que vem aquela consciência de falar, nossa, né, e a minha vida, né? É nesse momento que acho que a gente começa a pensar, poxa, o que é e o que não é? Será que isso vale a pena? Será que isso não vale a pena? Né? Será que vale a pena eu aplicar a minha energia, tipo, nisso, sabe? Ou mesmo assim, o que é pra gente e o que não é pros outros, nós não somos iguais, somos muito diferentes. Então, esse é o momento que geralmente... para aqueles que a gente acompanha até o fim, é quando vem esses pensamentos, vem essa conscientização, venho tentar, né, me retratar, tentar me desculpar, tentar retomar coisas que eu deixei para trás, né? Às vezes é pouco tempo pro tanto de coisa que a gente gostaria de fazer, e às vezes é o tempo mais do que suficiente para a gente fazer aquilo que é necessário para que a gente parta em paz, né? E só um minutinho. Só um minutinho, gente, desculpa. Bom, e o que eu ia comentar com vocês, que é uma experiência tão profunda, é uma vivência tão complexa, que não existe nem cientistas, nem poetas, nem filósofos, ninguém nunca conseguiu definir, né, uma única definição que falasse, olha, a morte é isso. Não, morte não existe, né? De qualquer maneira, eu fui procurar no dicionário. No dicionário Aurélio, morte é definida como a interrupção definitiva da vida de um organismo. Já o poeta Fernando Pessoa dizia: a morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Se escuto, eu te ouço a passado. Existir como eu existo. E pesquisando sobre isso, se vocês se atentarem a essas definições que eu li para vocês, morte e vida, elas nunca estão separadas. Elas estão sempre juntas, elas estão sempre unidas. Quase como um contínuo, né? Vida, existência e morte, como um ciclo, né? Já na doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, cujo título é Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, nós encontramos o reforço da reencarnação como sendo um instrumento necessário para que a gente possa cumprir os compromissos que Deus nos confiou. E mais do que isso, eles reforçam que é a reencarnação que verdadeiramente fortalece os laços familiares, né? Que são a verdadeira afeição que resiste à morte, né? E eu trouxe um pequeno trechinho que eu achei muito significativo, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nesse capítulo 4, que diz o seguinte: os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações.
Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram, como amigos na volta de uma viagem. Eu achei muito significativo essa passagem, né? Porque é isso, é como se momentaneamente a gente estivéssemos em 2 amigos ou mais amigos, e a gente faz uma viagem, ficamos algum tempo fora e de repente a gente volta e se reencontra, né? E a viagem só faz a gente sentir mais saudade daquela pessoa e mais vontade de reencontrá-la, né? E aí, o que eu fiquei pensando, né? Poxa, o que seria a morte se não a morte e a vida, 2 lados da mesma moeda, né? 2 visões diferentes da mesma vida, 2 ângulos diferentes da mesma realidade. É um contínuo. É você olhar no espelho, ver um reflexo, e o reflexo olhar para você. E pensando, né, sobre isso, assim, por mais que a gente saiba de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, vamos ser honestos, isso não tira a angústia do nosso coração, né? Tipo, pelo menos não tira do meu coração. Eu fico, poxa, isso vai chegar para mim, isso vai chegar para algum familiar meu, isso já chegou para alguns amigos muito, muito queridos. Então, como lidar melhor com isso, né? E aí, tem um texto que é um texto que tá sempre junto comigo, assim, tipo, em caso de, sabe, SOS, preciso de ajuda, não estou sabendo lidar bem com isso, que diz o seguinte: 2 gêmeos conversam no útero da mãe. Eu vou chamar de gêmeo A e gêmeo B para ficar um pouco mais fácil. O gêmeo A diz: você acredita em vida após o parto? O gêmeo B diz: claro. Há de haver algo após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. O gêmeo A diz: bobagem, não há vida após o nascimento. Afinal, como seria essa vida? O gêmeo B diz: eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez caminhemos com nossos próprios pés e comeremos com a nossa boca. O gêmeo A diz: isso é um absurdo. Caminhar é impossível. E comer com a boca é totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Além disso, andar não faz sentido, pois o cordão umbilical é muito curto. O gêmeo B diz: sinto que há algo mais. Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui. O gêmeo A diz: mas ninguém nunca voltou de lá. O parto apenas encerra a vida. E afinal de contas, a vida nada mais é do que a angústia prolongada na escuridão. O gêmeo B diz: bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe, e ela cuidará de nós. O gêmeo A diz: mamãe? Você acredita em mamãe? Se ela existe, onde ela está? O gêmeo B diz: onde? Em tudo à nossa volta. Nela e através dela vivemos. Sem ela não existiríamos. O gêmeo A diz: eu não acredito. Nunca vi nenhuma mamãe. Por isso é claro que ela não existe. E por fim o gêmeo B diz: bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, posso ouvi-la cantando ou senti-la afagando o nosso mundo. Eu penso que após o parto, a vida real nos espera e no momento estamos nos preparando para ela. Esse texto é de um autor desconhecido, mas eu acho ele profundamente significativo, né? E pelo menos particularmente gosto de pensar em Deus à nossa volta, afagando a gente como uma mãe faz com o bebê no seu útero. E é com essa mensagem que eu queria que vocês fossem para casa. Esse SOS, que depois eu posso até mandar no grupo, porque às vezes é bom quando a gente tá em algumas situações da vida e a gente fala, nossa, né, será que é isso mesmo, né? Será que é dessa forma? Porque a gente sofre, a gente sente. E quando eu vejo isso, eu penso,
tá bom, talvez a gente só esteja se preparando para nascer. E é isso, gente. Espero que tenha sido aí uma boa debutação aí depois de 7 anos, tá bom? A gente vai encerrar agora a nossa palestra, tá? É só a prece. Sem problemas. A gente vai encerrar agora a nossa palestra, tá bom? E depois vocês serão encaminhados para o passe, tá bom? Tenham todos uma boa noite. Vamos lá? E assim, meus irmãos, nesse momento de fraternidade, após essa reflexão, gostaria de pedir as bênçãos de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus, nos auxiliando a seguir o nosso caminho, o mesmo caminho que nós e que nossos entes queridos do outro lado da vida percorremos juntos, como amigos depois de uma longa viagem. Gostaríamos de pedir que em nossas batalhas do dia a dia, desde as menores até as maiores, que o Senhor não nos faça esquecer, não nos faça esquecer daquilo que é importante, não nos faça esquecer que depois de todas as batalhas e todas as lutas, há um lugar de serenidade profundo, onde seremos acolhidos e onde nossos irmãos, amigos, pais, filhos também nos acolherão. Que o Senhor nos permita ter forças, que o Senhor nos permita ter paciência e resignação, para que possamos juntos construir uma nova experiência na Terra e para que possamos evoluir e progredir para que possamos atingir o plano espiritual melhores do que quando chegamos nessa escola. Que seja um renascimento, que todos os dias sejam um renascimento. Poder começar do zero todos os dias é um privilégio. E a existência do Mestre Jesus entre nós nos provou que, apesar de toda a dor e toda a tristeza, a morte não existe. Que possamos ser aconchegados pelo nosso Pai e possamos levar paz ao nosso redor, às nossas casas, aos nossos ambientes de trabalho. A paz de Deus. E assim, através dessa oração, pedimos a permissão para darmos por término a mais essa palestra dessa noite. Que assim seja.